voltou para aqui, tem Beto! É gol! Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui e a gente tem de repercutir a informação dada pelo Caê Mota e Pedro Rocha no ge.com sobre a nova pedida do Southampton, clube de Premier League, para liberar o argentino Alcaraz, que é um jogadoraço ao Flamengo. E há um ruído na comunicação, né? Na verdade, não há um ruído, há uma nova pedida do Southampton que deixa os dirigentes do Flamengo, com razão, até um pouco irritados, que é a história de pedir agora um valor superior àquele que havia sido acordado, né? De 25 milhões de euros, ou algum jogador da base do Flamengo, né? E a negociação caminhava, repito, caminhava para um acerto de 18 milhões na compra direta do jogador, né? Faltava, claro, o convencimento do jogador por parte, claro, da diretoria do Flamengo, e agora o Southampton quer o Iago ou o Vitor Hugo. A gente vai falar mais sobre esses dois jogadores aqui para você, tá? E a pergunta que eu faço é, em relação ao Iago, que é um jogador extremamente promissor, de 19 anos, 1,88 m, um zagueiro, capitão, aliás, do time do Flamengo, que vai decidir no Mundial de Clube Sub-20 contra o Olympiacos da Grécia, no Maracanã. Eu acho que o Iago é um jogador que tem muito a dar para o Flamengo ainda, tá? Mas sobre o Vitor Hugo. Vitor Hugo é um jogador já de 20 anos, né, alto, tá? Um jogador que chama a atenção, inclusive, de clubes do futebol europeu, tanto que o Southampton o quer para liberar o Carlos Alcaraz, e o Flamengo bate o pé em relação ao Vitor Hugo. Vitor Hugo, todos nós conhecemos, né? Não preciso falar muito sobre ele, até dispensa apresentações. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site kto.com, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Entre agora no site kto.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você vai colocar o meu cupom que é Bernardo, tá? Colocando o meu cupom Bernardo, eu lhe dou 20% de bônus em relação ao valor do seu primeiro depósito. Isso vale até R$100. Por exemplo, você deposita lá os R$100, tá? Você vai ganhar 20 reais. É óbvio que você vai usar esse crédito para fazer a sua fezinha no site KTO, oferta imperdível da KTO.com para você. O mais legal dessa história toda é que eu posto os melhores odds do mercado no meu Instagram, que é @BernardoAqui. Siga-me no Instagram, já tem odds lá, hein? Sobre o jogo de hoje da Libertadores entre Flamengo e Bolívar. Lá nos stories você acompanha tudo, beleza? Retomando o tema deste vídeo. Bom, o Vitor Hugo é um jogador, como eu disse, que dispensa apresentações. É muito jovem, vai oscilar, mas eu tenho uma opinião sobre isso, e aqui é uma questão de opinião. É um jogador que teve mais partidas ruins do que boas com a camisa do Flamengo. Por que não? Por que não aceitar a negociação do Vitor Hugo? Veja, a gente está falando aqui sobre um jogadoraço, o Carlos Alcaraz, que já foi testado, não em Premier League, né, mas na Championship, um time, o Southampton, né, que é um time que revela bons jogadores até para outros clubes maiores do futebol inglês. Ele sai do Racing para jogar no Southampton, depois vai à Juventus, e a Juventus não quis pagar os 40 milhões de euros. Veja, 40 milhões de euros previstos em multa para liberar o Carlos Alcaraz, para que o Southampton liberasse o Carlos Alcaraz. Então, quando a gente olha para uma oferta de 25 milhões de euros, é dinheiro pra caramba, mas já é um valor inferior àquele que a Juventus não quis pagar para ter definitivamente o Carlos Alcaraz nas suas fileiras, né? E aí a gente tem que olhar para o potencial de venda do Vitor Hugo. Será que o Flamengo conseguiria mais do que 25 milhões de euros pelo Vitor Hugo? Acho improvável, cara. Acho improvável, pelo que o Vitor Hugo vem mostrando até, né? Então, por isso que eu faço essa pergunta a você, deixa o que você pensa aqui nos comentários. Por que não? Por que não liberar o Vitor Hugo? Veja, o Flamengo, e o companheiro Mauro César trouxe essa informação, se negociar o Fabrício Bruno Henry da França, não vai fazer uma reposição na zaga. Por quê?
tem o Bahia e tem o Iago, né? São jogadores muito promissores, além do Léo Pereira, do Davi Luiz e do Léo Ortiz, né? São jogadores bons, né? O Davi Luiz até não vem comprometendo quando vem jogando com a camisa do Flamengo e tal, embora eu acho que seja um jogador que poderia ter rendido mais com a camisa do Flamengo, que rendeu, mas essa é outra conversa, né? O Davi Luiz é um jogador consagrado internacionalmente, né? E o Iago acho que teria uma boa condição aí de ser titular do time do Flamengo, ou pelo menos brigar para ser titular do time do Flamengo, né? O técnico Tite, eu acho até que usa com muita parcimônia, né? Os jogadores da base. Então, o Iago seria, num primeiro momento, e acho que isso é correto, tá? Um jogador para compor o elenco, e o Flamengo pensando na base aí mais um atleta que tem mercado no futebol internacional, né? Tanto que o Southampton quer Iago ou Vitor Hugo para liberar o Carlos Alcaraz, né? Nesse momento, eu liberaria o Vitor Hugo para ter o Carlos Alcaraz. Eu liberaria, tá? Carlos Alcaraz é um jogador de uma posição que o Flamengo está carente, porque o Eric Pulgar é suspenso direto, né? Tanto que não vai jogar contra o Botafogo por causa do cartão amarelo recebido na partida contra o Palmeiras. E aí o Flamengo tem que apelar ao Alan, né? Que é um jogador que não justifica a grana investida nele. É um jogador que não está bem. E a gente tem que olhar para o Alan e de repente se perguntar, é esse o futebol dele mesmo? Ele jogou bem no Atlético Mineiro. Eu até entendi à época o desejo do Flamengo em contratá-lo, mas eu tenho que olhar para o desempenho do atleta hoje. É um jogador que não vem entregando pelo menos aquilo que eu esperava no time do Flamengo, tá? Então o Carlos Alcaraz seria um jogador para chegar e ser titular desse time, jogando na posição do Pulgar ou até jogando um pouco à frente, né? É um jogador meio esquentado, tal, aquela coisa toda, mas trata-se de um jogadoraço. Eu acho que vale a pena o esforço e vale a pena, de repente, liberar o Vitor Hugo ao Southampton, né? Houve até uma época, uma especulação em relação ao Wolverhampton, nunca chegou proposta do Wolverhampton pelo Vitor Hugo, né? O Wolverhampton é outro time também que investe bastante em jogadores, principalmente portugueses, para depois negociá-los com clubes maiores do futebol inglês. Veja o caso do Pedro Neto, ponta português, né, que joga pelo lado esquerdo, que vai reforçar o time do Chelsea nessa temporada. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.